Eu preciso pensar num clickbait bom pra conseguir fazer um título bom pra isso, porque ninguém vai clicar num vídeo sobre Agile. Mas eu vou te convencer que eu gosto muito de Agile da maneira com que ele foi concebido, da maneira com que era pra Agile acontecer de fato, que Agile é, assim, princípios extremamente válidos pra gente seguir na era da IA, que conforme a IA avança, a gente precisa de mais Agile e não menos. E de quebra que, cara, o que você pensa sobre Agile, muito provavelmente, não tem nada a ver com o que o Agile era originalmente pra ser, né? Enfim, hoje em dia eu entendo você falar que você odeia Agile, porque Agile, no mundo real, virou sinônimo de sprints, de Kanban, de storyboard, de sprint master, de processos burocráticos. Mas Agile não é isso. Quer dizer, não era pra ser. Vamos falar sobre isso, vamos falar como melhorar a empresa com que você trabalha, o que os princípios aqui podem ensinar pra gente. Antes disso, vou te falar rapidinho do patrocínio de hoje, que é a Abacus AI. A Abacus tem todas as LLMs aqui, né? A gente tem o Cloud Opus 4.8. Lançou faz um tempinho já, né? Quando esse vídeo que sair, esse lançamento já vai ter um mês. Temos também o GPT 5.5. Se até o dia, acho que esse vídeo sai 28 de junho, por aí. Se até esse dia tiver lançado outro modelo, ele já vai estar aqui na Abacus também. Além disso, você tem opções de OpenClaw, opções de Hermes, opção do Supercomputer. Cadê, ó? Que você pode construir as coisas com prompts, fazer deploys e hospedar servidores aqui. E ele tá sempre ligado, você pode conversar com ele assim como você faz com o OpenClaw, por exemplo. Então você liga ele aqui, você dá um start aqui, e ele vai ficar disponível para você ficar promptando ele e hospedando coisas e utilizando tarefas ali, né? O tal do Supercomputer. Enfim, todo o ferramental da Abacus no link na descrição, iniciando por $10 por mês, tá? Vale muito a pena. Cara, o que é Agile? Vamos na fonte, vamos bem na fonte. E que site horroroso, mas vamos ler isso daqui. Agile é sobre indivíduos e interações em detrimento de processos e ferramentas. Deixa eu te perguntar, isso soa como a empresa que você trabalha? Que indivíduos e interações são mais importantes do que processos e ferramentas? Ou a empresa que você trabalha você é refém das ferramentas? Porque em quase todos os meus empregos, em quase toda a minha vida, as empresas que eu trabalhei, em grande parte dos momentos, eram meros reféns das ferramentas, né? Processos, uma sprint é um processo, ferramenta, o Gira é uma ferramenta. E isso virava meio que a fonte da verdade e o que tem que ser seguido sempre à risca, embora as interações individuais sejam muito mais importantes do que isso. Agile é sobre software funcional com documentação completa. Eu acho que em inglês é até melhor, tá? Deixa eu ver aqui. Software funcional acima de documentação completa. Traduziu errado, né? Traduziu com. Isso, acho que até as empresas aderem, as empresas são muito ruins em documentar, então acho que tá de acordo. Essa aqui é muito importante. Colaboração com o cliente, ao invés de negociação e contratos, né? Cara, colaboração com o cliente é um negócio que me pega. A gente vai entrar em mais detalhes sobre isso aqui, que eu tenho um pouco mais a falar sobre isso. E, por último, e não menos importante, na verdade, mais importante do que todo o resto, eu acredito, que é responder a mudanças ao invés de seguir um plano. Isso, eu acho que toda a empresa falha. Ou pelo menos todas as que eu trabalhei, talvez. Cara, me dá agonia que a gente faz um planejamento, a gente bota um monte de coisa numa sprint, a gente enche a sprint até o limite máximo da capacidade que o time vai conseguir entregar, mesmo sabendo que toda semana surgem bugs, a gente enche a sprint até o limite de cada trabalhador, cada colaborador ali. Vão surgir bugs, o que vai atrasar a entrega da sprint, então a gente vai ter que botar coisa na sprint, tirar coisa da sprint pra jogar pra semana que vem, porque a gente não deu um buffer, não deixou um espaço ali pra responder a mudanças. E tem uma coisa que eu sempre falo, que é quando tudo é urgente na empresa que você trabalha, a empresa é mal administrada. Ponto. Não tem outra. Se tudo tá sempre muito em cima do laço, se tá todo mundo sempre atrasado, se tá todo mundo sempre trabalhando horas extras, ela é uma empresa mal gerida. Às vezes ela é intencionalmente mal gerida, porque pessoas como Elon Musk fazem bastante isso e tem, inclusive, bastante sucesso, tá? Mas isso, em grande parte da história da tecnologia, não foi assim. Se você olhar nos anos recentes ali, digamos assim, até 2017, talvez, as empresas FANG eram conhecidas por ter piscina de bolinha, ter horário flexível, ter academia, pagar um caminhão de dinheiro pra você lá jogar ping-pong e fazer yoga. Mas enfim, já vamos falar sobre isso, tá? Dos 12 princípios aqui, eu acho que o que mais me incomoda é que é o seguinte, né? A gente tem que a prioridade é satisfazer o cliente por meio de entrega contínua, entrega antecipada e contínua de software de valor agregado, legal. Aceitamos mudanças nos requisitos, mesmo em fases avançadas do desenvolvimento. Acho que
todo empresário deveria ler isso. Processos ágeis aproveitam as mudanças para gerar vantagem competitiva para o cliente. Empresários e desenvolvedores devem trabalhar juntos diariamente ao longo de todo o projeto. Juntos. A parte que a gente precisa entender aqui é a seguinte. No processo de produção de software, ele é um processo quase que de descoberta, porque nenhum software, cara, acho que nenhum software na história foi começado com uma ideia na cabeça de alguém e essa ideia nunca mudou. A ideia em algum momento mudou e esse software vai surgir necessariamente de alguém técnico que sabe lidar com a tecnologia e de alguém do negócio que entende do negócio. Então, nesse espaço aqui, surge um software funcional. Quando a gente separa totalmente o técnico do negócio, o técnico pode fazer uma solução perfeita para um problema que não existe. Ou então, a pessoa do negócio, como a gente tem visto com o Vibe Coding recentemente, pode fazer uma solução para um problema que ela tem, só que uma solução completamente disfuncional. Então você tem, geralmente, as pessoas do negócio vibe codando um software ruim, e as pessoas técnicas, hoje em dia, vibe codando um software que ninguém quer. A parte de Agile é muito interessante porque, assim, você raramente vai ver empresários e desenvolvedores trabalhando juntos ao longo de todo o projeto. E quando você vê uma empresa que tem bastante sucesso, uma startup fundada que tem bastante sucesso, ela, cara, quase sempre é a junção desses dois aqui. Você vai ver muito comumente um CEO que entende muito do negócio e um CTO que é muito técnico. Às vezes um terceiro cara que é bom de marketing, aí é a receita pro sucesso. Agile nos diz também, né, bom, construa projetos em torno de indivíduos motivados e dê a eles o suporte que precisam e confie que eles farão o trabalho. A piada já vem pronta, né? Acho que não preciso nem falar sobre isso daqui. Eu acho que a única coisa de Agile que as empresas levaram é que, em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e em seguida ajusta e adapta. Na verdade, ajusta e adapta ninguém faz, mas todo mundo faz a sprint retro, né? Que nunca resulta em nada, porque os processos da empresa estão totalmente engessados, porque a empresa não sabe responder a mudanças, porque a empresa tem um plano de 3 anos que vai ser seguido ali em sprintzinhas. O que eu tô querendo falar é que a gente acabou, sei lá, se encontrando numa situação onde a indústria ela tá simultaneamente super engessada numa série de processos que foram sendo agregados ali ao longo do Scrum e chegou num ponto que não faz o menor sentido, onde cada pessoa tá trabalhando isoladamente com o Cloud Code, fazendo um software disfuncional, mal documentado, e sem colaborar com o cliente, sem colaborar com o pessoal de negócios, e é quase que um milagre que as coisas não estão dando mais errado. O que eu quero te falar hoje é que a Agile é absolutamente incrível. Que se você ler isso daqui, se eu lembrar o link vai estar na íntegra, mas confesso, geralmente esqueço, você vai chegar a diversos pontos que a sua empresa é disfuncional, que a sua empresa não segue nenhum desses princípios, que a sua empresa não faz essas coisas. Que você, talvez, como pessoa, também não faça isso. Eu acho que com a IA, a nossa capacidade de responder a mudanças precisa ser muito rápida, tá? O seu projeto ele pode deixar de fazer sentido muito rápido. Pode surgir uma feature nova do Cloud Code ou da OpenAI que mata completamente o que você achava que era um diferencial. E a única forma de você pegar isso é você estar junto com alguém do negócio. É você estar junto com o cliente, ou então, cara, alguém que trabalha com você, que vê feature a feature com você, precisa saber muito daquele negócio para entender o que de fato entrega valor. Então, se você é dev e você pensa em fazer um SaaS, é assim. Um SaaS você provavelmente vai fazer sozinho e provavelmente você vai falhar. Se você pensa em empreender, em fazer uma startup, cara, tenta não fazer sociedade com outro dev. Ou então, se a outra pessoa for dev, algum de vocês precisa manjar muito do negócio que vocês estão. Tipo, é sério, você vai fazer um software pra dentista, é impossível que dois devs... Tá, impossível não é, mas é improvável que dois devs façam um bom software pra dentista se eles não tiverem... Cara, pelo menos se a mãe de um dos dois não for dentista, sabe? Se tiver um beta tester do dia zero. Se você vai fazer um software pra área de odontologia, você chama um dentista pra ser seu sócio. É interessante que a IA também nos dá a capacidade de responder a mudanças de maneira mais rápida. Você viu, por exemplo, o Ban, e talvez não tenha dado super certo, mas enfim, eles migraram a codebase inteira de Zig para Rust, e essa capacidade de pivotar muito rápido é algo que a IA pode ajudar. Mesmo que a gente discorde da qualidade de uma codebase que a IA pode cuspir, ela vai ser muito rápida e ninguém vai discordar disso, em fazer MVPs e Proof of Concept. E esses dois conseguem te dar direção para mudar o caminho muito rápido. Agile é assim, sabe o Dev Caverna? Que ele vai se trancar num quarto escuro e ficar desenvolvendo software por 6 meses? É exatamente o oposto disso. Se você fizer o absoluto e exato oposto de se trancar num quarto por 6 meses e produzir software sem parar, a chance de você ter sucesso aumenta exponencialmente. Agile e o seu emprego, agora com IAs e LLMs, é conversar com o cara de negócio, conversar com o cliente, entender profundamente do negócio, iterar
muito rapidamente, tá fazendo uma entrega contínua de software que agrega valor, entender como que isso agrega valor pro negócio, responder a mudanças o mais rápido possível. Você é quase como assim, um jornalista ou um detetive, tá? Que vai coletando peças do quebra-cabeça, e aí você leva ele pro seu computador e você encaixa essas peças no software novo, né? De uma maneira que funcione. Quanto mais trancado numa caverna você estiver, tá errado. Quanto mais as sprints e as tarefas não mudarem com o passar do tempo, tá errado. Quanto maior a porcentagem da sprint que tá alocada no início da sprint, tá errado. Toda empresa tem que ter capacidade de fazer o seguinte. Se hoje, sei lá, aconteceu um incidente gravíssimo, todo mundo para tudo, a gente limpa a sprint inteira, nada disso faz sentido, a gente resolve o incidente gravíssimo, e a partir desse incidente gravíssimo, a gente tem a capacidade de priorizar todas as outras coisas que não estavam nesse sprint. Faça o oposto do Dev Caverna.